Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. Hoje vamos abordar um tema que pode incomodar, mas que é absolutamente essencial para todo cristão sincero: as coisas que provocam o aborrecimento de Deus. Este não é apenas um estudo sobre comportamentos que devemos evitar. É uma jornada profunda ao coração do Criador para compreendermos o que realmente importa aos seus olhos. Os versículos que estudaremos hoje estão em Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19, e revelam uma das listas mais específicas e reveladoras de toda a Escritura. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Ou, em linguagem mais contemporânea, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que lhe causam repugnância: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam inocentes, coração que trama maldades, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você notou algo impactante nesta passagem? Deus não está falando sobre pecados grandes, como muitos imaginam. Ele não menciona assassinato em massa, grandes fraudes financeiras ou perversões extremas. Pelo contrário, ele está falando sobre atitudes e comportamentos que são assustadoramente comuns em nosso meio, inclusive, e talvez principalmente, entre pessoas religiosas. A palavra aborrece no texto original hebraico é sane, que expressa uma aversão profunda, um ódio intenso. Já abomina vem de toeba, termo reservado para coisas que causam repugnância moral extrema a Deus. Não são palavras suaves, são expressões da santa indignação divina diante de atitudes que contradizem sua natureza perfeita. Vivemos numa época que suavizou o conceito do aborrecimento divino. Pregamos tanto sobre o amor de Deus, e com razão, que às vezes esquecemos que este mesmo amor santo tem aspectos que não tolerarão o mal. O Deus que é amor também é justo, e sua justiça exige que certas atitudes sejam rejeitadas categoricamente. Mas por que exatamente estas 7 coisas? Por que não outras? A resposta está na compreensão de que cada uma delas ataca diretamente aspectos fundamentais do caráter de Deus e do seu plano para a humanidade. Elas destroem relacionamentos, corrompem a verdade, promovem injustiça e espalham destruição, tudo aquilo que é oposto à natureza divina. Note que a lista começa com olhos altivos e termina com semear contendas entre irmãos. Isso não é coincidência. O orgulho é a raiz de todos os outros males listados, e a divisão entre o povo de Deus é o fruto mais amargo de todos eles. É um ciclo destrutivo que começa no coração individual e termina na fragmentação da comunidade. Talvez você esteja pensando: mas eu não sou assassino, não sou mentiroso compulsivo, não vivo causando brigas. Cuidado com essa tranquilidade prematura. As Escrituras nos ensinam que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Muitas vezes, manifestamos essas atitudes de forma sutis, socialmente aceitas, até mesmo religiosamente disfarçadas. Quantos de nós já manifestaram olhos altivos ao se sentirem superiores a outros cristãos? Quantos já usaram línguas mentirosas para embelezar histórias ou omitir verdades inconvenientes? Quantos já tiveram corações que maquinam pensamentos viciosos contra pessoas que nos feriram? O propósito desta passagem não é nos condenar, mas nos transformar. Deus revela o que aborrece porque nos ama demais para nos deixar continuar em caminhos destrutivos. É como um pai amoroso que mostra ao filho os perigos que deve evitar, não para assustar, mas para proteger. Por isso, hoje iniciaremos uma jornada de autoexame honesto e profundo. Vamos olhar para cada uma dessas 7 abominações com coragem e humildade, permitindo que o Espírito Santo esquadrine nossos corações
e nos mostre áreas que precisam de arrependimento e transformação. Porque quando compreendemos verdadeiramente o que Deus aborrece, descobrimos também o que Ele ama, e isso nos capacita a viver de maneira que o agrade e glorifique seu nome em todas as áreas de nossa vida. Começamos nossa análise com a primeira das 7 coisas que Deus aborrece: olhos altivos. No texto hebraico, a expressão Einaim Hamot literalmente significa olhos elevados ou olhos erguidos. Mas não se trata de uma questão física. É uma atitude do coração que se manifesta através do olhar, da postura e da maneira como nos relacionamos com outros. O orgulho é o pecado original. Foi ele que fez Lúcifer cair do céu, transformando-se em Satanás. Foi ele que levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus no Éden. E é ele que continua sendo a raiz de todos os outros pecados que devastam a humanidade. Por isso, Deus coloca os olhos altivos no topo de sua lista de abominações. Mas o que exatamente são esses olhos altivos? São os olhos de quem se considera superior aos outros. São os olhos de quem olha de cima para baixo, literal e figurativamente. São os olhos de quem se recusa a reconhecer suas próprias limitações, falhas e necessidades. São os olhos de quem vive comparando-se com outros para se sentir melhor consigo mesmo. Na igreja, os olhos altivos se manifestam de formas particularmente perigosas, porque se disfarçam de espiritualidade. É o crente que se sente mais santo porque ora mais, jejua mais, contribui mais ou conhece mais da Bíblia. É aquele que olha com desdenho para quem está começando na fé, para quem luta com vícios, para quem tem menos conhecimento teológico. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, exatamente para confrontar essa atitude. O fariseu tinha olhos altivos, ele orava consigo mesmo, agradecia por não ser como outros homens e se vangloriava de suas práticas religiosas. O publicano, por sua vez, nem sequer ousava levantar os olhos ao céu, e foi justificado. A lição é clara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os olhos altivos também se manifestam na recusa em aceitar correção. Quando alguém nos aponta um erro ou uma área que precisa melhorar, o orgulho imediatamente se levanta em nossa defesa. Começamos a justificar, a contra-atacar, a minimizar nossos defeitos e maximizar os alheios. Essa reação é o sinal inequívoco de que o orgulho está governando o nosso coração. Provérbios capítulo 16, versículo 18 nos adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Não é uma ameaça, é uma lei espiritual. O orgulho sempre produz queda porque nos desconecta da realidade, tanto da nossa realidade quanto da realidade de Deus. O antídoto para os olhos altivos é a humildade genuína. Mas cuidado, não se trata da falsa humildade que se deprecia para receber elogios, nem da humildade neurótica que se desvaloriza por baixa autoestima. A humildade bíblica é a avaliação correta de quem somos diante de Deus, reconhecendo tanto nossa dignidade como filhos amados, quanto nossa dependência absoluta da graça divina. Jesus é o modelo perfeito dessa humildade. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 nos diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se o Filho de Deus se humilhou, quanto mais nós deveríamos fazê-lo? Práticas que combatem os olhos altivos incluem ouvir mais e falar menos, aceitar críticas construtivas sem se defender, celebrar genuinamente o sucesso dos outros, servir em áreas onde não somos reconhecidos, pedir perdão rapidamente quando erramos e constantemente nos lembrarmos de que tudo o que temos e somos vem de Deus. Lembre-se, quando nossos olhos se tornam altivos, eles se fecham para a graça de Deus. Mas quando nossos olhos se humilham, eles se abrem para receber tudo o que Deus deseja derramar sobre nós. Avançamos agora para a segunda e terceira coisas que Deus aborrece: língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Embora sejam pecados distintos, existe uma conexão profunda entre eles que revela como o mal progride em nossa natureza humana, da palavra corrupta
a ação destrutiva. A língua mentirosa, em hebraico lashon sheker, vai muito além de simplesmente contar em verdades ocasionais. Refere-se a um padrão de vida baseado no engano, na manipulação e na distorção da realidade. É a língua que habitualmente torce a verdade para benefício próprio ou prejuízo alheio. Jesus declarou em João, capítulo 8, versículo 44, que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quando usamos nossa língua para mentir, estamos literalmente falando a linguagem nativa de Satanás. Não é à toa que Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, compara a língua a um pequeno fogo capaz de incendiar uma grande floresta, chamando-a de mundo de iniquidade. As manifestações da língua mentirosa são mais sutis do que imaginamos. Não se trata apenas de mentiras descaradas, mas também de meias-verdades, omissões intencionais, exagerações para impressionar, fofocas disfarçadas de pedidos de oração e promessas que não temos intenção de cumprir. Quantas vezes dizemos, vou orar por você, mas nunca oramos? Isso também é mentira. Na era das redes sociais, a língua mentirosa encontrou território fértil. Criamos versões idealizadas de nossas vidas, compartilhamos informações sem verificar sua veracidade e espalhamos boatos que destroem reputações. A velocidade da informação ampliou exponencialmente o poder destrutivo da língua mentirosa. A terceira abominação, mãos que derramam sangue inocente, pode parecer extrema para a maioria de nós. Afinal, não somos assassinos literais. Mas Jesus expandiu drasticamente nossa compreensão deste mandamento em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22, quando disse que todo aquele que se irar contra seu irmão é réu de juízo, e quem lhe disser tolo será réu do inferno. As mãos que derramam sangue inocente incluem qualquer ação que destrói a vida, a dignidade, a reputação ou o bem-estar de pessoas inocentes. Pode ser através de decisões empresariais que prejudicam trabalhadores honestos, políticas que oprimem os vulneráveis, ou mesmo ações individuais que causam danos emocionais e espirituais profundos a outros. Observe a progressão. Primeiro temos os olhos altivos, a atitude do coração. Depois, a língua mentirosa, corrupção da comunicação. E então, as mãos que derramam sangue inocente, ações destrutivas. É assim que o pecado progride, do interior para o exterior, da mente para as palavras, das palavras para as ações. A conexão entre língua mentirosa e violência é real e documentada. Provérbios capítulo 12, versículo 18 afirma: há alguns que falam como que espada que traspassam, mas a língua dos sábios é saúde. Palavras podem matar tanto quanto armas físicas. Considere como regimes totalitários sempre começam controlando a linguagem e espalhando mentiras antes de partir para a violência física. Hitler não começou matando judeus, começou mentindo sobre eles. A língua mentirosa prepara o terreno para as mãos assassinas. O antídoto para ambos esses males está em cultivarmos amor pela verdade e pela vida. Devemos nos comprometer com a veracidade em todas as nossas palavras, mesmo que isso nos custe. E devemos nos dedicar a ações que promovam vida, dignidade e bem-estar para todos ao nosso redor. Efésios capítulo 4, versículos 25 e 26, nos orienta: deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verdade na comunicação e controle da ira são disciplinas fundamentais para evitarmos essas abominações. Que nossas línguas sejam instrumentos de verdade, cura e edificação. Que nossas mãos sejam instrumentos de proteção, cuidado e bênção para os inocentes e os vulneráveis. Chegamos ao centro da lista divina, coração que maquina pensamentos viciosos e
pés que se apressam a correr para o mal. Estas duas abominações revelam a dinâmica interna do pecado, como ele nasce no coração e se expressa através de ações deliberadas e apressadas. O coração que maquina pensamentos viciosos, em hebraico Lev Hoshiv Machshavot Aven, descreve uma mente que se dedica sistematicamente a planejar o mal. A palavra maquina vem do termo hebraico hashav, que significa calcular, inventar, tecer como um artesão. Não se trata de pensamentos ruins, ocasionais que atravessam nossa mente, mas de um coração que se torna uma oficina do mal, fabricando deliberadamente planos destrutivos. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19, que do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O coração é o laboratório onde todos os pecados são concebidos antes de nascerem em ações concretas. Este coração maquinador é particularmente perigoso porque transforma o pecado em arte. Não peca por impulso ou fraqueza momentânea, mas por estratégia e premeditação. É o coração que planeja como enganar o cônjuge, como prejudicar um concorrente, como manipular uma situação em seu favor, como vingar-se de quem o ofendeu. Na vida cristã, esse coração maquinador pode se manifestar de formas religiosas, planejando como fazer outros se sentirem culpados, como manipular lideranças para conseguir posições, como usar versículos bíblicos para justificar comportamentos questionáveis, como semear dúvidas sobre outros ministros ou membros da igreja. Jeremias capítulo 17, versículo 9, nos alerta: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Nosso próprio coração pode nos enganar, fazendo-nos crer que nossos planos maldosos são justificados ou até mesmo nobres. A quinta abominação segue naturalmente: pés que se apressam a correr para o mal. Em hebraico, Haglaim Mehot Larutz Lará, pinta a imagem de alguém que não apenas caminha em direção ao pecado, mas corre ansiosamente para ele. É a expressão da pressa em executar os planos malignos concebidos no coração. Note que Deus não apenas condena quem faz o mal, mas especificamente quem se apressa para fazê-lo. Há algo particularmente repugnante na ansiedade pelo pecado, na excitação antecipada em causar dano, na pressa em executar planos destrutivos. O contraste é gritante. Quantas vezes nos arrastamos para a oração, para o culto, para atos de bondade? Mas quando se trata de fofoca, crítica, vingança ou qualquer forma de maldade, nossos pés de repente encontram agilidade surpreendente. A cura para o coração maquinador é a renovação da mente através da palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos orienta: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Para os pés apressados ao mal, precisamos desenvolver a disciplina de correr para o bem com a mesma energia. Salmos capítulo 119, versículo 60, declara: apressei-me e não me detive a guardar os teus mandamentos. Que nossos corações se tornem oficinas de bênçãos, maquinando sempre o bem para outros. Que nossos pés se apressem para socorrer, consolar, edificar e servir. Chegamos à sexta coisa que Deus aborrece: testemunha falsa que profere mentiras. À primeira vista, pode parecer repetitivo, já que tratamos da língua mentirosa na segunda abominação. Mas Deus está sendo específico aqui. Ele está falando sobre um tipo particular de mentira que é especialmente devastadora: o falso testemunho. A expressão hebraica et shakarim e far kezavim refere-se literalmente a alguém que sopra mentiras como testemunha falsa. A imagem é de alguém que espalha mentiras com a facilidade e naturalidade de quem respira.
É automático, constante e aparentemente sem esforço. No contexto bíblico original, uma testemunha falsa podia literalmente causar a morte de uma pessoa inocente. A lei mosaica, em Deuteronômio, capítulo 19, versículos 16 ao 21, estabelecia que quem desse falso testemunho receberia a mesma punição que tentou trazer sobre o acusado. Era questão de vida ou morte. Mas o falso testemunho vai muito além dos tribunais legais. Toda vez que falamos sobre alguém de forma distorcida, exagerada ou completamente falsa, estamos sendo testemunhas falsas. Toda vez que espalhamos boatos não confirmados, interpretamos maliciosamente as ações alheias ou omitimos partes importantes de uma história para prejudicar alguém, estamos proferindo mentiras como testemunhas falsas. Na igreja, o falso testemunho se manifesta de formas particularmente tóxicas. É quando distorcemos os motivos de outros cristãos, quando repetimos versões de conflitos sem buscar a verdade completa, quando usamos nossa credibilidade espiritual para dar peso a informações duvidosas sobre outros membros ou líderes. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não protege apenas a reputação das pessoas, mas toda a estrutura da verdade e confiança que mantém uma sociedade funcionando. Quando o falso testemunho se torna comum, a verdade perde valor e a paranoia substitui a confiança. Jesus foi vítima de testemunhas falsas. Mateus capítulo 26, versículos 59 ao 61 registra: Ora, os principais dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para o matarem. E não o acharam, ainda que muitas testemunhas falsas se chegassem, mas por derradeiro chegaram 2 testemunhas falsas. É profundamente irônico que líderes religiosos tenham usado testemunhas falsas contra o próprio Filho de Deus. Isso nos mostra como o falso testemunho pode se disfarçar de zelo religioso e como pessoas em posições espirituais podem ser particularmente suscetíveis a esse pecado. O falso testemunho é especialmente perverso porque destrói 3 coisas simultaneamente: a reputação da pessoa sobre quem se fala, a integridade de quem fala e a confiança da comunidade que ouve. É um pecado que se multiplica geometricamente. Provérbios, capítulo 25, versículo 18, compara o testemunha falsa a armas letais. Martelo e espada e seta aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Não são instrumentos de construção, mas de destruição total. Na era digital, somos constantemente tentados a ser testemunhas falsas. Compartilhamos posts sem verificar, comentamos com base em títulos sem ler o conteúdo completo, e damos nossa versão dos fatos em redes sociais sem considerar que estamos sendo testemunhas para milhares de pessoas. O antídoto para o falso testemunho é o compromisso radical com a verdade e a justiça. Antes de falar sobre qualquer pessoa, devemos perguntar: isso é verdade? Isso é necessário? Isso é edificante? Se não podemos responder sim às 3 perguntas, devemos permanecer em silêncio. Tiago, capítulo 3, versículo 2, nos lembra que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Controlar nossa língua para falar apenas a verdade é sinal de maturidade espiritual profunda. Que sejamos conhecidos como pessoas de palavra confiável, que constroem reputações ao invés de destruí-las, que promovam verdade ao invés de espalharem dúvidas. Chegamos à última e segundo texto, mais abominável das 7 coisas que Deus odeia: o que semeia contendas entre irmãos. Note que o texto diz: estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Há uma intensificação aqui. Se as outras 6 coisas causam aborrecimento, esta 7ª causa abominação total. A expressão hebraica, o Meshalar, Meidanim, Ben-Nahim, literalmente significa aquele que envia ou lança discórdias entre irmãos. A palavra semeia sugere um ato deliberado e calculado. Não se trata de conflitos que surgem naturalmente, mas de divisões intencionalmente plantadas por alguém que se beneficia da desunião. Por que esta é a pior de todas as abominações? Porque ataca diretamente o coração de Deus para a sua família.
Jesus orou em João capítulo 17, versículos 21 e 22, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade entre os irmãos é fundamental para o testemunho cristão no mundo. O semeador de contendas é um agente do inimigo infiltrado no meio do povo de Deus. Ele pode ser um membro da igreja, até mesmo um líder, mas sua função é diabólica: dividir para destruir. Provérbios capítulo 6, versículo 14 descreve esse tipo de pessoa. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, semeia contendas. As táticas do semeador de contendas são sofisticadas e perigosas. Ele não ataca frontalmente, isso seria óbvio demais. Em vez disso, ele planta sementes de dúvida através de comentários aparentemente inocentes. Você percebeu que... Será que ele realmente quis dizer? Eu não deveria contar isso, mas... Estou preocupado com... O resultado é devastador. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 descreve: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Onde há divisão, o Espírito Santo é entristecido e a obra de Deus é prejudicada. Paulo foi categórico em Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-os deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana os corações dos simples. A igreja primitiva enfrentou semeadores de contendas. Os judaizantes tentaram dividir gentios e judeus convertidos. Diótrefes, mencionado em 3 João, gostava de ter entre eles o primado e causava divisões. Até mesmo Pedro e Barnabé foram influenciados por espíritos divisionistas em Gálatas capítulo 2. Como identificar um semeador de contendas? Primeiro, observe que ele raramente resolve conflitos, apenas os espalha. Segundo, ele sempre tem informações privilegiadas sobre problemas na igreja. Terceiro, suas conversas frequentemente deixam você desconfiando de outras pessoas. Quarto, ele se posiciona como vítima ou como pessoa mais espiritual que os outros. O antídoto é a unidade intencional. Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3 nos orienta: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Precisamos ser pacificadores, não semeadores de contendas. Mateus capítulo 5, versículo 9 promete: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando promovemos paz e unidade, manifestamos a própria natureza divina. Concluindo nossa jornada pelas 7 abominações divinas, percebemos que todas elas atacam relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus e nossos relacionamentos uns com os outros. Deus aborrece o que destrói o amor, a verdade, a justiça e a unidade, porque estas são características fundamentais da sua própria natureza. Que este estudo nos leve ao arrependimento onde necessário, à vigilância constante e ao compromisso renovado de viver de maneira que agrade ao coração de Deus, porque quando evitamos o que Ele aborrece, nos aproximamos do que Ele ama, e isso transforma não apenas nossas vidas, mas toda a comunidade ao nosso redor. Vamos orar juntos? Pai Celestial, examinaste o nosso coração hoje através de Tua Palavra, e reconhecemos que em muitas dessas 7 coisas que aborreces, nós tropeçamos. Perdoa-nos pelos nossos olhos altivos, nossa língua mentirosa, nossas mãos que causaram dano a inocentes. Perdoa-nos pelos nossos corações que maquinaram o mal, nossos pés que se apressaram para o pecado, nosso falso testemunho e nossa participação em contendas entre irmãos. Transforma-nos, Senhor. Dá-nos olhos humildes, língua verdadeira, mãos que abençoam, dá-nos corações que maquinem o bem, pés que se apressem para a justiça, testemunho fiel e espírito pacificador. Que nossa vida seja um reflexo do Teu caráter santo e amoroso. Em nome de Jesus oramos. Amém.
Se este devocional tocou o seu coração e trouxe convicção ou encorajamento, peço que você se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos que edificam sua fé. Clique no sininho para ser notificado sempre que publicarmos novos vídeos. Compartilhe este vídeo com outros irmãos que precisam ouvir essa mensagem. Muitas pessoas ao seu redor podem estar lutando exatamente com essas 7 abominações sem perceber. Seu compartilhamento pode ser um instrumento que Deus usa para transformar vidas. Deixe nos comentários qual das 7 abominações mais falou ao seu coração hoje e como você pretende, pela graça de Deus, trabalhar nessa área. Sua transparência pode encorajar outros irmãos em sua jornada. Não esqueça de curtir este vídeo se ele foi útil para você, pois isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir sobre o coração de Deus. E lembre-se, Deus não revela o que aborrece para nos condenar, mas para nos libertar. Que você viva cada dia mais próximo do coração daquele que te ama incondicionalmente. Até o próximo devocional. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Deus te abençoe.